Olá, é uma grande alegria estarmos aqui, unidos para esta nova série, em que iremos conhecer um pouco melhor nosso grande Pai, São José. Este santo que é tão importante para nós, carmelitas, mas que é muito importante para nós, cristãos, e que especialmente nesse ano o Papa nos convida a voltarmos nosso olhar a São José, a sua poderosa intercessão. E esse é o nosso objetivo de conhecermos um pouquinho melhor. É claro que na internet a gente tem encontrado muito material muito bom, cursos que realmente falam profundamente sobre São José e nos ajudam a compreender. Mas nessa série a gente vai buscar de uma maneira um pouco mais rápida, mais sucinta, mais resumida, se é que a gente pode resumir aquilo que foi São José, mas de uma forma um pouco mais prática e um pouco mais rápida, entender de uma forma geral, né? Quem foi São José e por que eu devo conhecê-lo, por que eu devo amá-lo e por que eu devo venerá-lo e buscar aproximar minha vida, minha alma de São José. Bom, a história toda começa também nesse ponto aqui, há 150 anos atrás, quando São José ele foi proclamado padroeiro universal da Igreja. Então o Papa Pio IX ele se inspirou muito na passagem do Antigo Testamento, em que o faraó diz para os filhos de Jacó, ide a José. Então os filhos de Jacó eles passavam por muita fome naquela época, o povo todo passava por fome, por uma grande fome na terra, e eles vão até o Egito, viajam até o Egito em busca de comida, de alimento. E eles chegam ao faraó e fazem o pedido deles, e o faraó fala para eles, ide a José. Porque José foi feito pelo faraó o dispenseiro de todos os trigos do Egito, de toda a comida, dos celeiros, do tesouro do Egito. E mais pra frente a gente conhece um pouco da história, né? Esses irmãos vão descobrir que na verdade José era o irmão mais novo que eles tinham vendido como escravo e assim por diante, né? Então o Papa enxerga, já há 150 anos atrás, quando a igreja ela sofria já perseguições, muitas coisas se levantavam contra a igreja, contra a doutrina da igreja, muitas forças demoníacas se levantavam contra a igreja. E o Papa convida todo o povo então a olhar, a voltar o olhar e pedir a intercessão de São José para que ele pudesse guardar a igreja, para que ele pudesse vir ao nosso socorro, para que ele pudesse distribuir os tesouros da graça que Deus lhe confiou. E que tesouros são esses, né? Senão o grande tesouro que Deus lhe confiou na sua vida e na sua missão. Bom, Deus chamou São José a uma missão específica e nesta missão ele confiou aquilo que é o seu maior tesouro, seus maiores tesouros, aliás, né, que são dois, o próprio Jesus e a Virgem Santíssima. Então veja, meu irmão, minha irmã, a gente começa já aqui entendendo que São José ele não simplesmente apareceu nos planos de Deus, apareceu na história, no plano que Deus tinha traçado para a encarnação, e de repente apareceu, ele cruzou o caminho de Deus e Deus teve que resolver uma história e mandou o anjo para resolver uma situação. Não. São José ele foi pensado por Deus, ele foi planejado por Deus para uma missão muito particular e muito especial na história da igreja, na nossa história. E para que cumprisse essa missão, Deus também derramou graças especiais na vida de São José, para que ele pudesse assim completar essa missão e para que ele pudesse principalmente guardar aqueles que são os maiores tesouros que Deus possui, que é o próprio Jesus e a Virgem Santíssima. Então José sempre foi sim um grande santo. A gente quer partir desse primeiro ponto, eu quero que você entenda isso de cara, né? São José foi sempre um grande santo e não um santo qualquer. Um santo que a gente diria de sétima morada. E sétima morada para dizer porque não existem classificações que possam se estabelecer, seja para São José, seja para a Virgem Santíssima, né? E sétima morada seria o grau mais alto de santidade que a gente encontraria nesta terra, que seria possível nessa terra. Mas é claro que a Virgem Santíssima está muito acima e São José também muito acima, né? A Virgem Santíssima sempre maior, é claro, mas São José está ali também muito acima de qualquer grau de santidade que a gente possa conceber de outras pessoas aqui nessa terra. Então vamos partir desse ponto, né? E para compreender melhor então essa missão que Deus confiou a São José, a gente vai pegar lá a passagem do Evangelho de São Mateus, onde vai falar um pouco da origem de Jesus, citando um pouco do ponto de vista também daquilo que São José viveu, né? Então em Mateus 1, a partir dos versículos 18, vai dizer a palavra de Deus assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente,
resolveu repudiá-la em segredo. Bom, eu vou parar por aqui, a gente vai meditando pouco a pouco e depois a gente vai voltando. A palavra diz, a origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Para a gente compreender, a gente vai falar um pouquinho mais para frente nos próximos vídeos, um pouco mais detalhadamente. Mas só para a gente já não fazer confusão nesse sentido, né? O que fala aqui do compromisso de casamento é porque o casamento judaico ele se dava em dois momentos. O primeiro momento era um compromisso que se firmava entre os noivos, e o segundo momento é quando eles passavam a viver juntos debaixo da mesma casa, né? Mas não é como a gente compreende aqui, de repente, de que eles fizeram um primeiro noivado. Então esse primeiro compromisso era tipo um noivado que a gente entende aqui. Não. Esse primeiro compromisso já afirmava um casamento. Ou seja, se de repente acontecesse alguma coisa e precisasse separar, era necessário uma certidão de divórcio. Se de repente, antes de coabitarem juntos, a mulher engravidasse, já se entendia que esse filho era do marido, porque já era permitido que eles tivessem, né? Então, eles já tinham ali uma aliança, um casamento estabelecido e firmado. Eles ainda não moravam juntos, mas é nesse meio tempo que acontece toda a graça de Deus, que o anjo aparece a Maria, anuncia ela, e que ela concebe, então, o próprio Jesus pela ação do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus vai dizer, José, seu esposo, veja que eles já estavam casados, sendo justo, ou seja, a palavra de Deus diz que José era justo. E quando a palavra fala que uma pessoa era justa, significa que ela era santa. Ou seja, José sendo santo, a palavra de Deus reconhece que José já era santo. Não querendo denunciá-la publicamente, e aqui a palavra fala, né, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo manifestou-se a ele em sonho, dizendo. E aqui um pouco por conta da tradução, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, né? Fala que José tinha decidido enquanto decidia, e aí depois fala, né? José resolveu repudiá-la, aliás, primeiro, né? José resolveu repudiá-la em segredo, e aí enquanto assim decidia, o anjo lhe apareceu, ou seja, a palavra não é bem que ele resolveu, né? Enquanto ele assim pensava, enquanto ele assim discernia, enquanto ele assim ia pensando no seu coração, né? Discernindo no seu coração, trabalhando, ruminando aquilo ali que estava acontecendo. E aí, se a gente olha de uma forma um pouco superficial, a gente acha que talvez até José estava numa atitude de um certo julgamento com relação a Nossa Senhora, porque ele ali talvez tenha percebido que ela estava grávida, e a gente não tem, a palavra não diz que de repente Nossa Senhora tenha chegado e falado para São José, manifestado para ele que estava grávida. Talvez ela nem tenha falado, e Santa Teresinha, em um dos poemas dela, ela vai dizer sobre esse silêncio que Maria vivia, enquanto José vivia esse drama de compreender a vontade de Deus e saber aquilo que ele fazia. Então veja aqui, para compreender aquilo que São José vivia, a gente tem que compreender quem ele era e a missão que Deus deu a ele. Se a gente pensar que São José, de repente, era uma pessoa comum, sim, uma pessoa muito dedicada a Deus, mas como qualquer outro, talvez, e talvez esse qualquer outro deva ser entendido entre aspas, porque se a gente pensar que São José era comum e depois que casou com a Virgem Maria ele passou a ser santo, ou depois que o menino Jesus nasceu ele passou a ser santo, a gente não compreende muito bem aquilo que ele vivia nesse momento. Meus irmãos e minhas irmãs, São José, ele foi chamado por Deus a uma missão muito particular e muito específica. Aguardar, como a gente falava, um grande tesouro, que é o próprio Jesus e a própria Virgem Santíssima. E depois a gente vai entrar um pouco melhor nesse detalhe, mas entenda que para esta missão Deus derramou um grau de santidade muito especial e muito particular na vida de São José. Então São José, desde a sua concepção, desde que estava no ventre de sua mãe, Deus ali derramou uma graça muito particular, um alto grau de santidade. E quando ele conheceu a Virgem Santíssima, ele já se encontrava neste alto grau de santidade. Então veja que os santos, eles conseguem até mesmo se esconder do mundo, né? Esconder do mundo a sua santidade. Mas os santos não conseguem esconder de outro santo a sua santidade. A gente vê esse exemplo, talvez aí um pouco conhecido, né, com relação a Padre Pio, quando encontrou com São João Paulo II, na época, né, o Karol Wojtyła, que ele reconheceu aquela santidade, né? A gente vê até mesmo na palavra de Deus, quando Maria foi visitar Santa Isabel, veja que Santa Isabel, ela reconhece no instante só de ouvir a palavra, ela reconhece a presença divina
no seio da Virgem Santíssima, ela fala: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Veja que no instante Santa Isabel já percebe, já como que aquela comunhão dos corações pela presença de Deus. Então, se Santa Isabel já percebe essa presença divina na Virgem Santíssima, quanto mais São José, que, como a gente falava, é um grande santo, um santo de sétima morada, um santo que não há precedentes na sua santidade, né? Tirando a Virgem Santíssima e, obviamente, o próprio Jesus, ele é, sim, o maior santo da Igreja, né? Não há santo como ele e não há tão grande santo nos céus como é São José. O próprio Papa Francisco fala, na carta que ele nos manifestou, na proclamação desse ano dedicada a São José: não há santo como é santo São José, depois da Virgem Santíssima e, obviamente, depois do próprio Jesus. Então veja que São José já vivia esse alto grau de santidade. E ele percebe, e ele sabe que ali em Maria existia um alto grau de santidade. E aí, de repente, ele vai percebendo tudo aquilo que está acontecendo. E não é que São José julgava, porque isso não se cabe a um santo de sétima morada, um santo num alto grau de santidade. Mas ele percebe que ali existia uma missão, algo que ele não compreendia, algo que estava superior à sua capacidade. E São José, nesse momento, ele começa a viver um grande drama na sua vida, porque ele não sabe o que fazer. Porque São José desejava no íntimo do seu coração, o seu coração já se abrasava por Deus, por desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue compreender qual é a vontade de Deus naquele momento. Então ele entra num momento de discernimento, em que ele se coloca diante da presença de Deus, suplicando que Deus manifeste a ele, que mostre a ele qual é a vontade de Deus para a vida dele. Talvez por uma grande humildade, São José não se vê digno de participar daquele plano que ele percebe que é divino e que é muito maior do que aquilo que ele consegue compreender. Se vê abaixo daquele plano que Deus está realizando e percebe de alguma forma que existe algo de divino, mas não consegue compreender aquilo que acontece. Veja que é um grande mistério de Deus acontecendo, mas que a gente só consegue compreender sobre o olhar e a perspectiva de uma vida espiritual. Quando a gente trata de vida espiritual, a gente entende, os santos falam que os maiores sacrifícios e a maior dor e o maior sofrimento que os santos passam já nas últimas moradas é justamente não compreender plenamente qual é a vontade de Deus, e talvez em alguns momentos Deus se manifesta num silêncio extremo, numa aridez extrema, e o maior sofrimento para o santo é justamente não saber qual é a vontade plena de Deus para a sua vida. E ali eles vivem um sofrimento interior tão grande, é como que um calvário interior, até que Deus se manifeste a vontade dele. E São José entra neste discernimento. E veja que, pela sua santidade, ele já não queria denunciar Maria publicamente, porque ele sabia que ali existia uma santidade profunda, uma profunda união com Deus. E aí ele se coloca diante de Deus, né? E é até difícil compreender como que ele conseguiu talvez dormir naquele momento, porque era uma angústia interior tão extrema que ele vivia naquele momento, mas Deus lhe dá a graça, intervém, lhe envia o seu anjo, para que possa também manifestar de uma forma mais concreta qual era a sua vontade, qual era um plano divino também na vida de São José. E aí eis que o anjo se manifesta a São José em sonho, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Veja, é sublime, porque o anjo se manifesta e diz: José, filho de Davi. Esse título, filho de Davi, nos evangelhos, ele é dirigido somente a duas pessoas. Primeiramente a Jesus, diversas vezes, e nesta vez a São José. Então veja que o anjo, primeiramente, ele como que manifesta a grandeza divina, a grandeza da missão que Deus confiou a São José. Ou seja, filho de Davi evoca justamente a descendência de Davi, a descendência que ele daria ao Messias. Então veja que o anjo evoca a São José a grande missão que Deus confiou a ele, que de trazer a descendência de Davi ao Messias que ali havia sido gerado. Veja que São José, a gente comentava, ele, de uma certa forma ele conseguia perceber sim a presença divina e o plano divino que acontecia na vida de Nossa Senhora. E aí o anjo vem confortar o seu coração e vem dizer, né? Ela dará luz a um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o Messias que era esperado. Colocarás o nome de Jesus, Deus salva. Veja que é bonito porque o anjo vem
e traz a dignidade também, mostra a São José, tu tens sim essa dignidade porque Deus te confiou essa dignidade. Então não tenhas medo, não tenhas medo de aceitar esta missão, mesmo que ela seja maior do que aquilo que você pode conceber, mesmo que ela seja talvez aos teus olhos uma missão muito grande e acima da tua capacidade. Mas veja que o anjo lhe dá essa graça de compreender que era sim a vontade de Deus. E aí ele confia esses maiores tesouros, né? Seja a Virgem Santíssima e o próprio Jesus. Ele fala, tu lhe darás o nome de Jesus. E o pai era aquele que tinha a propriedade como que a posse, né? A gente vê na passagem de Santa Isabel e Zacarias, que Santa Isabel falava, o nome dele será João, e o povo como que não dava tanta autoridade, tanta importância, e eles perguntam ao pai, e quando o pai fala, seu nome é João, ali se concretiza de fato, porque o pai tinha essa autoridade sobre o filho. Então mesmo que José, percebendo que não tinha essa paternidade biológica, que o filho não tinha nascido dele biologicamente, mas que o anjo lhe confere, né, pelo poder de Deus, e Deus confere através do anjo, essa autoridade, essa pertença, né, do próprio Deus a São José, como que uma propriedade. Veja que grandeza, meu irmão, minha irmã, e aqui a gente vai encerrando, mas para que nós possamos perceber desde já a grandeza desse santo pela missão que Deus lhe confiou. Deus lhe concede a guarda e a autoridade sobre os seus maiores tesouros. A própria Virgem Santíssima, que a gente sabe que, né, a grande criatura que Deus ali preparou, a sempre pura, sempre Virgem Santíssima Mãe, soberana sobre os anjos e santos. E também sobre o próprio Jesus, Deus humanado, Verbo encarnado. Deus lhe concede toda essa graça a São José. Porque ele é grande, porque Deus o fez assim, porque Deus tinha uma missão especial e porque Deus o planejou também dentro do seu plano, do seu desígnio de encarnação e de salvação para todos nós. Que recorramos a São José e peçamos que ele possa nos aproximar de Deus e que ele possa nos guardar e guardar a sua igreja diante de tudo aquilo que vivemos e diante de tudo aquilo que viveremos. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.